Uou! Sejam muito bem-vindos ao Missão Musical! Nós aqui de novo, gente! Este canal que não tem mistério, este canal que desmistifica os conteúdos musicais e te ensina de um jeito que você nem percebe. Aprendeu que nem percebeu. Aprende de um jeito divertido. Exatamente. Descontraído. E a missão que eles nos mandaram, Fonza, é reagir a quê? Mystery. Violence. Violence. Violence 2. Galera do inglês! Cadê o Marcola? Cadê o Marcola? Então, se você curte aprender através dos nossos reacts, já deixa o seu like e bora lá, porque aqui, missão dada. Missão curtida. Ó, já gostei dessa guitarrinha aqui, ó. Parece um piano distorcido. Parece um piano? É. Fonza, eu tô ficando surdo. Pra mim é um piano distorcido. Não, pera. Isso aqui é um piano? Vamos ver. Cara, é um piano! Fonza. Piano distorcido. Caraca, é um piano distorcido. Já gostei porque é um negócio que a gente quase não vê. Não que seja uma inovação. É que hoje em dia a galera coloca a distorção harmônica em quase tudo. Mas eu curti. Ô, Bertão, faz aí. Faz a manchete sensacionalista. Fonzário diz que Mystery não inova. Você já ouviu falar? O timbre dela é bonito, né? Existem pessoas mais que nunca são tão bem-vindos. E perdoar. Ó, a segundinha já entrando ali na sombra. Sim. Incomparáveis, pura maldade. Tudo porque nós somos mais. Tudo porque nós somos mais. Bonito esses strings, hein, Fonza? Porque somos. Você sacou do que fala a música, Fonza? Agora que eu saquei, que são os vilões da Disney. Palmas pra mim, né? Que a gente tá fazendo o react, você entendeu? Que a gente tá no Missão Não, Musical. Isso sim. Peraí, os desenhos da Disney são considerados animes, galera? Nos ajudem aqui agora, Fiquei não sei. nessa dúvida aí agora. Mas são, né? Porque são desenhos animados. Gente, Galera, comenta aí. precisamos de vocês, não Aí, ó, sabemos a inverteu resposta a coisa disso. agora. Eu sempre fui assim. Nossa, me lembrou a impostação da Priscila Alcântara, cara. Parece mesmo. Lembrou o timbre da Priscila. Você lembrou disso também? Lembrou também. Caraca! Eu não ligo. Até o fim obedeça enquanto estiver comigo. Eu não sou tão cruel assim. Só penso no futuro da minha família. E com isso não me importo com ninguém além das minhas filhas. E de repente surge uma oportunidade. Nossa, da hora isso que ela falou, hein? Porque mostra o lado B dos vilões. Igual o lance do Coringa, sabe? A hora que você assiste, Sim. sabe esses filmes que você começa a entender? Na verdade, o Coringa, né? Os vilões, na verdade, são contrapontos dos heróis, né? Sim. O Coringa, se você for ver bem, pelo menos dos filmes que eu assisti, um sem o outro meio que não existe, né? Ah, sim, faz sentido, faz Porque sentido. se não tiver o Coringa, eles não precisam do Batman. Faz Inclusive, sentido. esse é um dilema que rola no filme. E os vilões da Disney também, né? Tem sempre alguém pra contrapor o mocinho do negócio. Tem um negócio muito legal que eu li outro dia num livro que encaixa aqui, eu vou contar daqui a pouco. Convidar toda a cidade, todas as damas poderão ir pro Palácio Real. O príncipe escolherá sua dama. Com esse vestido daqui você não sai. É que esse rosto lindo incomoda demais. O baile você não. Finalmente chegou o grande dia. Uma vez não. por ano. Você não assinou ainda o YouTube Premium? Você não ia logar sua conta no YouTube Premium? Vai. Você não vai. Ó, nossa, que da hora, hein? Olha que essa, a entrada dela ali, que massa. Não vai. Você não vai. Ao som de bela musical no salão. O plano ocorria bem, mas de repente vejo a bela dançar de uma princesa misteriosa com algo que me encanta. Não posso deixar que alguém tome o lugar. Cara, eu tô sentindo a voz dela bem dentro da base da música, né? Bem dentro Será da que- base. é, eu acho Calma, o que- que você quer dizer com dentro da base? Dentro Fonza? da base, ela assim, que a gente costuma ver nas músicas pop de hoje em dia, a voz bem na frente. Tanto no sertanejo, quanto esse pop mais mainstream, se você pegar
Luísa Sonza, os Pablo Vittar, a voz é bem na cara. Aqui, eu tô sentindo a voz dela mais dentro da base. Quer dizer, Dentro da ela mix. está aparecendo menos do que o instrumental, né? Nos pops convencionais, vamos dizer assim, mainstream, a voz aparece mais que o instrumental. A voz aparece bem na frente e o instrumental lá atrás. Sim. Aqui eles estão meio que equilibrados. A voz está dentro do instrumental. Eles aparecem meio que na mesma proporção. Posso só fazer um parênteses? Pode, cara. Como se fosse a parte visual, a hora que você tá num show. O vocalista não fica à frente, você não enxerga ele destacado e os outros instrumentos lá atrás? Acontece isso na parte sonora, na parte auditiva. Mas isso é bom ou ruim, Fonza? Ela tá mais encaixada, com menos destaque? Então, isso é uma opinião pessoal minha. Como o intuito da trilha do anime é contar uma história, pra mim é ruim, porque precisaria estar mais inteligível a voz Exatamente. dela. Ficaria mais fácil pra quem tá assistindo entender a história. Assim, é que eu sei a história, né? Da Disney, mas Sim. se eu não soubesse, se fosse um anime, por exemplo, aconteceu isso nos outros reacts que a gente fez. Eu tive dificuldade de entender o que ela tava falando, a história sim. que ela tava contando. Mas isso é algo de mix, né? Da mixagem. Isso não é mixagem. uma coisa... Nossa, isso aqui é muito legal da gente explicar, galera. Isso que o Fonzari tá falando é um elemento, uma coisa que pode ser arrumada, regulada na hora da mixagem, Isso, tá? exatamente. Na hora de regular a música, digamos assim. Depois que o artista gravou, depois que a Mister fez todas as pistas, já tá tudo lá no computador, tá mexendo. É o trampo que o Fonza faz. Isso. Um dos. De ir lá e regular e deixar a voz mais à frente. Tem estilos que realmente usam a voz mais escondida, né? Você pega Sim. uns rocks Os assim. rocks. Nossa, a voz é muito pra trás. Principalmente dos anos 80, né? O instrumental era bem na cara, a bateria bem na cara, teclado, synths bem na cara. E a voz era mais dentro da base. Usando essa analogia que o Gabriel fez, né? Do cantor estar na frente e a banda aqui atrás, eles eram mais equiparados, assim, ficavam mais juntos. Em mixagem, além de você acrescentar efeitos, aquilo que a gente fala sempre aqui, né? A gente também dosa isso. O que vai aparecer em qual hora, né? E a gente usa muito, para dar essa dinâmica que a gente fala sempre aqui, na mixagem a gente usa isso. Por exemplo, usar contrastes de timbres diferentes aparecendo em momentos diferentes. O que vai aparecer qual hora, entendeu? Por exemplo, ó, aqui tem um solo de guitarra, a guitarra tem que pintar mais. Ó, aqui tem um detalhe de teclado, de cordas. Essa hora as cordas vêm pra frente. Porque o volume da guitarra não fica o mesmo do início ao fim. Isso, a O mixagem... produtor musical vai regular isso também. Na hora que tem o solo de guitarra, a guitarra tem que ir um pouco para... Da mesma forma que visualmente o guitarrista vai até a frente do palco, na nossa mente, na parte como se psicoacústica, o som da guitarra precisa vir pra frente também, né? Exatamente isso. O mix é de mistura, né? De misturar os elementos e aí, né, dentro dessa mistura tem essa dinâmica que a gente faz através de automações dentro do software que a gente usa. No meu caso é o Pro Tools, mas a galera usa cada um usa o que gosta mais. Sim. Enfim, e aí a gente tem Eu uso Pro Tools, a minha vida é Apple. Pelo amor de Deus. Eu uso o Cubase mesmo. Tá bom, usa o que você quiser. Enfim, a gente consegue programar isso dentro do software para os elementos irem aparecendo em determinados momentos na hora que a gente quer. E a voz é uma coisa que dá para regular também. Assim como você puxa o solo de guitarra à frente, um solo de teclado, um solo de piano, a voz também você tende a colocá-la sempre um pouquinho à frente dos outros instrumentos. É isso que a gente está falando. E uma coisa legal é que assim, galera, a gente comenta isso aqui justamente porque, Fonza, quantos anos você tem de produção musical nas costas? Cara, eu comecei, meu primeiro estúdio, assim, profissional, eu montei em 2001. 2001. Estamos em 2025. Então a gente tá falando de 24 anos só de trabalho com o estúdio já. Fonza, quando você tava soltando suas primeiras músicas, você não gostaria que alguém com mais experiência te desse dicas? Com certeza. Eu teria errado muito menos na minha vida. Sim. E assim, isso, gente, não é pra criticar a artista ou quem tá fazendo a mix, porque a gente entende que muitas vezes são artistas que estão começando, é a galera de produção que tá começando. Então vejam isso como uma dica pra melhoria pros próximos. Não é no intuito de criticar, são coisas que a gente vê que poderiam ser melhores. E é uma coisa pessoal também, eu tô falando aqui uma opinião minha, baseada na minha experiência, mas pode ser uma coisa conceitual deles, que eles gostem disso. Sem dúvida. Vai de gosto também, às vezes ele falou, não, eu gosto da voz aqui, num plano mais junto com a banda ali, com o restante dos instrumentos, e tá tudo bem também. Mas não parece fazer muito sentido, porque a ideia é contar a história. Exatamente. Como você falou, para contar a história você precisa ter inteligibilidade da letra e compreender. Usando essa linha de raciocínio, me parece coerente que a voz estivesse um pouquinho na frente para facilitar o entendimento da história que está sendo contada. Sim. Inclusive, para você que curte aprender mais sobre isso, aqui tem o Estúdio do Missão, é o nosso canal secundário. Vai lá que lá a gente aprofunda muito mais. Aqui nos Reacts a gente fala coisas mais rapidinhas, né? E aqui a gente usa uma linguagem também que seja fácil de vocês entenderem. Lá no Estúdio do Missão a gente usa um pouquinho mais técnica. Não que seja uma coisa assim super técnica, porque também senão
pessoal não entende, né? Mas aqui no Missão a gente tenta mastigar um pouquinho mais pra... Exato. O Missão Musical é o Masterchef. O estúdio do Missão é como se você estivesse lá dentro do estúdio e os chefs te falando como que eles fazem os pratos. Exatamente isso. Aqui dá pra perceber como que a diferença que faz a voz tá mais à frente, ó. Exatamente. Ouçam como aqui a voz tá muito mais Porque destacada. aí, na verdade, ele não destacou a voz, os instrumentos saíram. As perfeito. cordas que atuam na mesma região da voz ali, elas saem. E aí a voz se destaca um pouquinho mais, aí fica mais fácil de você entender. Ouve pra você ver. Tá me lembrando a Felícia. Será que é feat dela? Essas luzes e cante pra mim, Rapunzel, me prometa que você nunca vai sair daqui. Ó como voltou as cordas agora, fica mais difícil de entender o que ela tá cantando. Olha como esse sample, esses strings estão cobrindo a voz, né? Exatamente, porque eles atuam nas mesmas frequências ali que ela... Exato. Desliguem a legenda e ouçam pra vocês perceberem. Vocês vão ver que fica mais difícil de perceber o que tá sendo dito. Isso. Esse é o lance. É verdade. Ó, que legal, hein? Esse coro meio gótico. Quem que é esse, Fonza? É o Enigma, não é? Você que é fã do Enigma, tem que conhecer a voz do menino. Será que é? Mas o cara muda de voz a cada 10 segundos, cara. Ó, aqui dá para perceber muito bem o quanto o riff dos sintetizadores aqui das cordas estão cobrindo as vozes. Exatamente. Tem uma técnica que se usa em produção musical justamente para ver como que tá suando tudo, porque às vezes o ouvido do produtor musical fica viciado, né, Fonza? Depois você tá 5 horas trampando na música... Isso. Depois de várias horas, você acaba começando, o ouvido fica saturado, fica cansado, né? Sim. E uma coisa que se faz é abaixar o volume geral de tudo, porque aí você percebe o que tá sobrando, qual que é o último instrumento a sair. Vamos fazer esse exercício agora, ó. Prestem atenção então, se vocês estiverem de fone, a gente vai abaixar o áudio geral, vocês vão perceber que no final, provavelmente, talvez nem fique a voz, fique outra coisa mais alta do que a voz, e aí dá pra gente perceber isso. Você acha que vai ficar o quê? As cordas. As cordas? Tem as vozes, mas tem as cordas no mesmo nível. Sim, é. Porque ali tá a voz possivelmente do Enigma, né? Sim, e mais forte, né? Por ser um timbre mais masculino, na hora da, uma outra região. A Mystery canta, parece que ela... Embola mais. Embola mais. Porque exatamente. a voz dela é feminina, então a região da voz dela fica mais próxima da região que soa o violino. Exatamente. Estão presos como insetos da minha justiça, não conseguem escapar. De onde vier é pra onde retornarão. Ciganos irão queimar. Eu sinto e vejo seus cabelos a brilhar. Foi essa chama que me abraçou. Qual fogo do inverno
Tem outro ponto que eu tô Começou os sentindo. drives aí já. Tem outro ponto que eu tô sentindo também, que talvez não seja nem sobre volume, seja sobre a equalização de cada timbre. Porque o que acontece, né? Quando o produtor musical tá trabalhando lá, quando o Fonza tá trabalhando nas trilhas, o artista grave tem várias trilhas, né? Então tem a trilha, por exemplo, da guitarra, tem a trilha da guitarra. A hora que o guitarrista toca, o som da guitarra, ele vem muito cheião, assim, porque tem frequências que são lá embaixo, bem graves, e tem frequências que são mais agudas. No entanto, na região aguda, por exemplo, é onde soa o prato da bateria. Isso. E aí o que acontece? Lá na hora de equalizar é a mesma coisa que equilibrar, tá? Balancear. Aí o que, por exemplo, o Fonza, o produtor musical, precisa fazer? Ele vai lá na trilha da guitarra, na região onde os pratos soam, na mesma região, ele abaixa um pouco só aquele volume, para que aquela região fique para os pratos soarem. Senão, para o nosso ouvido, parece que tem coisa embolada, Exatamente. sabe? E aí é como se você delimitasse o espaço que cada instrumento pode ocupar na mixagem, para que não fique embolado. A gente usa filtros, na verdade, né? Filtro de agudo, que são as frequências altas, e filtro de grave. Por exemplo, a guitarra não pode ir muito no grave, porque no grave já tem bumbo, já tem baixo, então a gente meio que coloca esses filtros para que ela atue só onde ela tem que aparecer Sim. mesmo. E o teclado, as cordas, a guitarra, coincidentemente, eles atuam nas mesmas frequências, falando de equalização, nas mesmas frequências que a voz. Então, por isso que tem que ter esse jogo de equilíbrio aí, entre o que vai aparecer qual hora. Entendeu? Sim, um jeito legal de vocês pensarem é assim, ó, imaginem a voz. A nossa voz, ela faz aqui a frequência que ela tá, mas ela também faz, por exemplo, um som muito mais grave a hora que a gente respira, essa respiração. Isso aqui não precisa sair na música, mas se você for ouvir uma pessoa cantando na sua frente, você vai ouvir ela fazendo outros sons juntos. Então a equalização é justamente para isso, para delimitar, para que naquela região sonora não soe aquela região, para não sujar o instrumento que precisa estar ali no grave, como o baixo, por exemplo. Então faça esse corte com os filtros justamente para não embolar. E aqui a impressão que eu tenho é que foi isso que faltou, porque eu tô ouvindo Tudo ao mesmo tudo tempo ao mesmo agora. tempo. Exatamente. Talvez seja um pouco sobre volume, mas talvez se os instrumentos estivessem com uma equalização um pouco mais limada, talvez a voz estivesse tendo o destaque que a gente está sentindo falta. Pode Mas ser. ouve aí, Fonza, teu ouvido é 1000 vezes melhor. Vê o que Pode você ser acha. que seja isso. Sabia que seria hoje, esse dia chegou, enfim. Então obrigado por dar parte dos milagres pra mim. Você não irá cooperar, queime no final. E até tentar salvar a tua catedral. Se matasse com a sua mãe não teria arrependimento. Sei que dói, mas esse é o fim do seu sofrimento. De um rei temido por deuses, uma lenda se propaga. Após sua morte, a maldade não se apaga. Mesmo em um caldeirão, seus poderes vivem iguais. Como um deus, exército de guerreiros imortais. Essa lenda existe há eras, não sabem sequer se existe. Mas alguém está atrás dela, se sou eu o rei de Chifre. Não temer a mim faz de você só um garoto. Quem que é esse aí? Esse vilão eu não conheço, não. Também É do não. Scooby-Doo? O Scooby-Doo tem vilão? Tá parecendo, né? Teu poder dominarei esse mundo todo. Todos me venerarão. Garoto, você é guardião. Então me mostre essa visão. Onde está o caldeirão? Ó, respondendo aquela dúvida que você Aham. tava lá sobre as frequências, eu acho que tem os filtros e tem os cortes nas frequências dessa música. O problema é que tem muitos elementos que soam realmente Na mesma na faixa mesma de faixa de frequência. frequência, né? Então, aí, é por isso que às vezes está dando essa emboladinha aí que a gente está sentindo. Sim. Né? Não é questão, não é falta dos filtros, Dos não. Acho que filtros. está equilibrado. Aham. Os graves nos lugares, as guitarras, tudo. O problema é, a hora que você está montando o arranjo da música, geralmente você tem que pensar nisso também. Quais instrumentos você vai colocar para poder não acontecer esse choque de frequências aí. E nesse caso aqui, com esse monte de orquestração e tudo mais, é meio que inevitável que aconteça essa mesclada, essa embolada aí. Porque, detalhe, nós ouvimos de 20 Hz a 20.000 Hz. Essa é a faixa de frequência que o ouvido humano capta. Então, se os instrumentos que estão fazendo parte da música são guitarra, strings, voz, são instrumentos que estão todos nessa região, é como se você tivesse um palco e todos os músicos estivessem na mesma região do palco. Tem outro espaço que ninguém está usando do palco, que se tivesse outros músicos para lá, soaria mais equilibrado. No caso do que o Fonza falou do arranjo, é talvez a hora que o cara tá compondo a música, ele fala, putz, já tem uma guitarra, então ao invés de usar esse sample, vamos colocar um baixo para que ele fique mais na região grave e deixa a guitarra ali
que ela já vai chocar com a voz, naturalmente. Ou usar um timbre de teclado, talvez que pegue uma oitava mais baixa. Ah, perfeito. Entendeu? Tudo isso são truques que a gente usa na hora que está produzindo, na hora que está montando o arranjo da música, para deixar as coisas encaixadinhas aí. Gente, ó, entenda, isso é uma questão também pessoal de gosto, tá? Nós estamos falando aqui baseado na nossa experiência. Pode ser que eles não, é isso aí mesmo que eu queria e acabou. Tá tudo errado! Não, mentira. Eu sempre falo, de quem é o nome que tá lá na faixa? Não é o meu, não é o mixador, não é o produtor, nada, é o nome do artista. Então de quem que é o trabalho? Do artista. Então a palavra final é sempre dele. Sobretudo no ramo dos animes, que muitas vezes é o próprio artista que mixa e faz tudo, cara, né? É nesse caso Eles aqui, são, exemplo, eles provavelmente deve ser. Vocês sabem, gente, comentem aí se vocês sabem quem que produziu. Sabe só onde está o caldeirão? Deixaram o garoto fugir. Achei o grupinho corajoso que no futuro eu vi. Cada de vocês morto. Uma névoa sombria da cor verde. Olha como que essa voz mais grave se destacou mais porque ela tá fora daquela região Ela dos tá outros fora, instrumentos. exatamente, os instrumentos estão lá no agudo ali, médio agudo, e ela tá pra cá. Exatamente. Ela tá para baixo daquele monte de instrumento acontecendo. Então ela se destacou mais. Uma névoa sombria da cor verde se dissemina. Ossos mortais vencem sem piedade. Elimina o caldeirão em mãos. Tem o poder de um necromante. Você vence da morte. Sexto imortal. Se Você já ouviu falar em Olha aqui dá pra perceber muito bem. A região da voz dela tá ali quase na mesma nota que os Exato. strings. Ó, Exatamente. percebam isso, amiguinho. Comentem aqui se vocês estão percebendo. Gente, como eu gostaria que vocês percebessem isso. A gente tá levantando essas questões também para aguçar a Exatamente. percepção de vocês. Entendeu? Exato. Aqui no Missão Musical é onde você faz aula de música sem nem perceber. Você sai daqui sabendo de música. Aposto que você vai lá na escola e comenta com seus amigos. Não, porque o arranjo que o Enigma fez. É isso aí. Você já ouviu falar em cores que existem personagens que nunca são tão bem-vindos. Tudo porque nós somos mais. Tudo porque nós somos mais. Porque somos Legal essa parte, hein? Sabe o que ia ficar massa aqui, Fons? Uma Tá tudo muito convençãozinha legal, cara. da batera. Imagina um break aqui acompanhando, tipo assim, ó. Aqui, né? Porque somos Pá, pam, pam. Marcar mais do que ele tá cantando. Hã? Marcar mais. Marcar do que mais. a- Nossa, os a instrumentos voz estivessem tá trazendo, cantando. porque nós somos vilões. Nossa, ó. Essa é uma característica também de quando você tem um instrumentista tocando junto com o arranjo. Às vezes ele acrescenta coisas, nuances, que um instrumentista que está programando às vezes não. Ah, Às vezes sim. faz uma coisa mais reta, entendeu? Sim, Que sim. é isso que acontece. Se tem um batera tocando ali, provavelmente ele vai ter esse ele feeling. já ia ter esse feeling de falar, nossa, cara, vamos fazer uma convenção aqui, isso, fazer um break. Deixa eu acentuar junto com a voz Sim. aqui que vai ficar legal. Vejam Mas, se gente, vocês... não é que tá ruim não, viu? É. Tá tudo muito bom. A gente só tá E detalhe, aguçando a percepção de vocês. isso aqui a gente também faz aqui dentro. Várias vezes eu já cheguei aqui, o Fonza tava mixando alguma coisa, às vezes sertanejo. Ô, É. Gabriel, dá uma ouvida aí, vê o que você acha. Exatamente. E eu ouvi falar, nossa, ô Fonza, esse timbre de caixa, você que escolheu desse jeito, tô sentindo ele meio gordo demais. Ah não, cara, fui eu que Exatamente. escolhi e tal. Então, É. isso é... É, porque tem uma questão de conceito também, né? Aham. Às vezes o conceito que você escolhe para determinado som é aquele, mesmo que soe estranho, mas é aquilo lá que você, Exato, que você exato, queria. exato. Então, tá tudo certo. Amiguinhos, falem se vocês conseguem imaginar, ter essa imaginação. Se vocês conseguirem, aí acabou. Aí conseguimos nossa missão aqui, que é literalmente musical. Isso que eu falei do pam, pam, pá, pam, pam, pagudugudu, pá, pam, pam, pá, pá. Veja se vocês conseguem imaginar isso e comentem aí. imperdoáveis, incomparáveis, por amor a Deus. Só porque somos
Olha que legal essa cestina ali no final. Final, tô achando que vai acabar a música, tá na metade ainda, Afonso. Pelo amor de Deus, hoje não vai até 7 da manhã. Dos vilões ainda. Só porque somos. Olha que massa, ele escreveu Mystery ali com o lettering, com a... como chama? Com a tipografia da Disney. Ó, Porque somos. É verdade. que da hora. Ela é tão bela, todos da vila vêm assim. Outro lugar que ficaria muito legal se tivesse sido um pouco mais marcado, em Palm Much. verdade. Até um psicato ou um estacato. O estacato fica mais bonito. Ó, Todos da vila vêm assim. Você é perfeita, ela é perfeita pra mim. Só bem que eu sou aquele que qualquer homem quer ser. Ninguém aqui é tão homem pra ser capaz de me vencer. O pai da Belle escalou, então meu plano eu formei. Uma férias solta. Quem for homem terá que me seguir. Multidão cantando ao castelo, vamos cortar o mal pela raiz. Nos deixem a sós para um duelo. Quero a cabeça da fera pra mim. Vai morrer fera em frente, não pode mais. olha como a voz mais grave tá destacada aqui. É exatamente o que você falou, Afonso. Aqui tá... Fora das frequências dos outros instrumentos. Sim. Vai morrer fera em frente, não pode mais se E olha só, você consegue ouvir o strings e ao mesmo tempo perceber a voz e o que a voz tá dizendo. Exatamente. entenda alguém como Bela. Nunca amaria você. Quem me dera virar rei, então vou te matar. No topo desse castelo tudo vai acabar. Nem mesmo suas garras me param. Coração, ninguém se compara. Ei, na terra do nunca eu vou zarpar. Ó, que legal! Se mentiras não mandam, sabe o garoto que vocês confiam? Ocupado da minha manca, todo esse tempo foi uma farsa. Essa terra me zerou, mas voltei pra me vingar. Você é meu inimigo, amizade é passado, então vem amigar. Por mim seja furado, de mim se encontrar, não vai mais escapar. Eu vou te encontrar. Olha que legal. Aqui um exemplo de onde eles marcaram e ficou muito legal. É. Marcaram junto com a voz. Né? É. Vai mais escapar, eu vou te encontrar. Palavras malvadas, fadinha, você ouviu? Te trocou por outra, seu amigo. Te traiu. É só me dizer onde estão as crianças. Se colaborar, vai se juntar a mim. Vou fazer cada ronda na prancha só para morrer, é claro que sim. Lute comigo, Peter, sem trapaça. Não tente voar, cê pode prometer. Vingança, ódio, rancor e desgraça. Você ainda não sabe, mas isso é crescer. Conselheiro do Império sou eu, mas quem devia governar Que é essa aí, mano? Hã? Que vilã que é essa aí? Pensando, tenho desejo de governar tua companhia. Foi tão leal, trazer a banida do Império. Fala sério. Eu também não conheço não, Afonso. Gente, qual que é? Nos ajudem aí. Não vou se livrar de mim. Eu tenho o plano perfeito pra todo o Império. Uma poção, um belo veneno. Mata o Imperador, meu trono será nosso. Esquecendo noite pra jantar, vamos conversar. Sabe minha poção. Deve ser alguma coisa do Egito, Fonza, porque Do a, Egito, sim. a estética ali, né? A poção é errada. Todos são iguais. Não interessa qual que sou, tiro da cidade. E quando acabar, temos que comemorar a nossa vitória. Prepare a festa, sabe por quê? Porque agora o Imperador. Cara, o timbre dela me lembra muito da Priscila Alcântara, bicho. É. Tem algumas horas assim que, nossa, muito. Lembra muito. Não, Isso é isso uma coisa muito legal. é um elogio. Hoje o Imperador morreu. O país inteiro em minhas mãos. Governar
É a Isma, o Cusco tá vivo. Londres tá tão bela pra fazer o caos na minha passarela, mas falta um toque pra finalizar meu look. Os dálmatas quando cê vai dar pra mim é mais que uma obsessão. Ô, Fonza, qual que era o rolê? Por que a Cruella queria os dálmatas? Você lembra? Eu acho que ela queria fazer uma roupa com a pele deles. Porque ela era meio fissurada com o negócio de branco e preto, né? Você pode ver que o cabelo dela, um lado era branco, outro lado era preto, as roupas, enfim. E os dálmatas, como são pintados de branco e preto, Sim. eu acho que ela queria fazer roupas com as peles deles, se eu não me engano. Saquei. É mais que uma obsessão. Eu pagaria o dobro se me der o que eu quero. Então não seja tolo, leve a proposta a sério. Eu faria de tudo pra ter essas peles. Bem que daria um belo casaco. Não é fácil me controlar, mas o que eu posso fazer? Ser pela moda. Mano, que criatividade dessa galera juntar tudo isso numa música só, né, cara? Mano, mas sabe o que eu pensei? Contando a história de cada um desde o começo. Sim, mas sabe o que eu pensei, Fonza? Não fica com medo do cancelamento, não. Pode Não, falar. não é isso não, não é isso não. Eu tô pensando como colocar em palavras o que eu tô pensando. Eu fiquei com dó no sentido de... Nossa, mano, por que ela não lançou 10 músicas em vez de lançar uma música, sabe? Porque De tá 10 praticamente... Sabe, acho que é o Dark Side of the Moon? The Dark Side of the Moon. Que é tipo uma história toda rolando assim, Isso. na hora que você ouve o São os álbum. famosos álbuns conceituais, né? Que eles seguem uma sequência cronológica que é feito para você escutar do começo ao fim. Tanto é que as músicas, se você ouvir o álbum inteiro, elas passam de uma para outra sem interrupção, como se fosse uma música só. Eu pensei isso, por que será que ela não fez esse rolê? Sacou? De lançar um álbum todo, de modo que... É porque hoje em dia ninguém lança álbum, não é, né, mano? É, isso é verdade. Dark Side of the Moon é de 1973, o ano que eu nasci. Ser pela moda. É cruel demais, eu sei, mas é pela moda. Soube que tem mais de 100, 4 bandas soltas. Cruel, cruel, me chama assim, pensam isso de mim. Mas eu não deixo fácil assim. Fez feliz pra mim. Tanto, flashes, câmera. Só quero provocar você. Logo fiquei cruela, desesperada porque tanta concorrência na minha cola. Eles não sabem o que é moda. Já sabem que a rainha agora é claro que é cruela. Ó, agora embora a voz dela esteja, tipo assim, ainda role um arranjo mais alto de voz, os strings estão numa oitava diferente. Pode ver que já não embola tanto. Sim. Vocês estão conseguindo perceber isso? Que a gente tá falando? Às vezes a gente vai falando aqui, e os Tá caras falando ali... faz que 2 esses horas dois- a mesma coisa, esse cara tá O que falando lá esses de- dois malucos estão falando? Eu tô ouvindo, só tô Esse lendo a cara tá letra. Não tô falando, nem... não tô nem prestando, só prestando atenção na letra da história, não tô nem prestando atenção na... Faz parte. Olha aqui, Fonza. Mano, tem muito espaço que daria pra ter lapidado muito ainda essa mix, essa obra. Olha só essa pausa aqui, elas fazem uma pausa, só que alguns instrumentos ficam sobrando. Putz, poderia ter cortado, sabe? Percebam isso, gente. Apesar dela fazer Dá a uma pausa... pausa seca, né? apesar dela fazer a pausa, alguns instrumentos continuam soando, de modo que, se na hora da mixagem ela tivesse cortado o clipe, o arquivinho do áudio ali, você vem com a tesourinha assim e tira ali, ia ter ficado mais evidente isso que ela quis fazer. Viu? Ela pausa, só que continua soando alguma coisa atrás, A ó. voz continua também. A voz continua, a Instrumental bateria segura. pausa, Não acabou ainda? Não. Fons, ela fez o que a gente falou, mas num vídeo só. Aí é só deve ser os créditos, né? Quem fez essa aqui foi a Felícia Rock. O Enigma fez esse aqui que eu não sei o nome.
Tarui. Editor. Para cada desenho foi um editor, né? Fonza, eu preciso mostrar um negócio. Aquilo que a gente tentou explicar a música inteira, como que fica quando os instrumentos estão equilibrados, cada um na sua faixa de frequência, agora vai dar para perceber perfeitamente. Vocês vão ver que tem um instrumento no grave e tem um outro instrumento que é crescendo, só que dá pra gente perceber tudo. Agora, ó, ouçam a trilha que tá rolando agora no pós-crédito, ó. Tem um baixo ali, um aqui no médio, ó. E agora crescendo no agudo. Dá pra ouvir tudo. É verdade. Porque tá cada um numa região. Quanta gente, hein? Muito. Parecendo os créditos de... Não são as filme. mesmas... dessa vez não são as mesmas vozes, né? Fonza, seu veredito. Primeiramente, quantas estrelas merece esta obra? Cara, E vocês também têm que votar, hein, amiguinhos? Comentem quantas eu vou estrelas dar 5 vocês... estrelas pra essa obra. 5 estrelas, Vou dar 5 Fonza? estrelas. Embora eu não tenha concordado com algumas coisas, com algumas decisões de mixagem, pode ser que seja o conceito que eles estavam querendo. Uhum. E no geral, a criatividade dos caras de montar isso aí tudo, cara, trocando vozes, juntar essas histórias todas, é sensacional. Vai ganhar um 5 por conta disso aí. Fonza, eu vou fazer As um... poucas coisas que tiveram, assim, que não me agradaram pessoalmente, são compensadas pelas outras. Tá, eu vou fazer um contraponto aqui, que é o seguinte. Eu daria 5 estrelas se eu tivesse com esse mesmo pensamento, mas eu quero complementar o teu pensamento com uma outra perspectiva que é a seguinte. Mesmo dentro do que eles quiseram fazer, tipo aqueles momentos que tinha pausa, momentos que tinha um break, dava pra ter trabalhado melhor a ideia deles. Não tô nem dizendo do que a gente falou de ser diferente. Dava pra ter evidenciado. E aí o que eu tô pensando? O que eu acredito? Eles fizeram o máximo que eles conseguiram. Sim. Show de bola. Por isso, nossa, nota 1000, não é nem 5, nota 1000. Agora, pensando onde eles ainda podem chegar, eu quero dar 4 estrelas pra que eles se sintam estimulados pra, na próxima, falar assim, tá, uma outra lapidação que eu poderia fazer. Tem uma outra coisa que tem que ser levada em consideração. Os caras fazem tudo, velho. Eles fazem o arranjo, eles cantam, eles tocam, eles editam, enfim. Lógico que tem a equipe deles ali, mas eles fazem tudo. As grandes produções do mainstream, apesar que hoje em dia existe essa coisa dos produtores fazerem tudo, né? Fazer o arranjo e tudo. Mas se você pegar, principalmente as produções gringas, cada um faz uma coisa. Por exemplo, o cara que faz o arranjo não é o mesmo que mixa, que não é o mesmo que masteriza, entendeu? Então, sim, sem dúvida. A gente tem que, quando tem vários ouvidos, nesse caso, trabalhando numa música, a chance de você acertar é maior, porque quando você faz tudo, você compôs a música, você tocou... Você fica muito parcial. Exatamente. É difícil, você perde a difícil. neutralidade. É como se você estivesse olhando pro seu filho, né? Então, sim. você perde a neutralidade. Quando envolve outros profissionais, eles tendem a ser um pouco mais críticos, né? Eles fariam isso aqui que a gente tá fazendo agora, por exemplo. Se fosse eu que estivesse mixando, eu teria colocado a voz da Mystery naquela hora ali. Talvez muda. Se eu tivesse sido o arranjador, eu tivesse mudado um pouco as regiões, enfim, essas coisinhas aí. Mas no geral, tá sensacional. E quantas estrelas vocês dão, amiguinhos? Comentem aí. E você que está vendo o vídeo só, que não viu isso ao vivo, Fonza, que dia que eles têm que vir aqui no canal para ver ao vivo? Às quintas-feiras, exatamente às 8h14, a gente está presente aqui. A partir da semana que vem, pontualmente às 8h14. Hoje, cada vez a gente tá diminuindo. Gente, mas você sabe uma coisa? Não tem um dia que a gente chega aqui que a gente monta, porque, óbvio, né? Aqui onde a gente grava é o estúdio, que a gente trabalha durante a semana inteira. Então não dá pra deixar essa parafernália não é só por missão, né? Montada. Não é só por missão. Então, toda vez que a gente vai fazer a live, a gente tem que montar tudo, testar tudo, fazer tudo funcionar. E não teve nenhum dia ainda que a gente chegou aqui e não deu um pau. É impressionante, velho. Sempre alguma coisa para. Mas vai chegar. Cada dia tá dando menos pau, Fonza. A gente tá parando as arestas aí. Isso aí. A gente vai chegar no resultado. Exatamente. A nossa live aqui ainda tá 2 estrelas. Isso. A gente ainda vai chegar nas 5 estrelas também. E é isso, gente. Se inscreva no canal. Beijo na alma. Paz em espírito e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Até a próxima.